pessoal, boa noite, bom dia, tudo certo com todos? Espero que estejam todos bem. Estou com bastante saudade de todos. Então, a gente vai continuar a nossa aula de onde nós paramos, que nós falamos sobre a introdução da indústria na economia brasileira. Agora, a gente vai passar para a segunda fase da indústria brasileira, que ela vai desde 1930 até 1956. Então, nessa fase, a indústria do Brasil sofre bastante mudanças. Então, nesse período, um pouquinho antes, né, um ano antes, os Estados Unidos entram numa crise econômica muito grande, e como os Estados Unidos sempre foi um país muito importante dentro da economia mundial, ele também vai afetar o resto da economia do planeta. O que aconteceu nesse período, então? O Brasil era um grande produtor de café até 1929, 1930. E o maior consumidor do Brasil era os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos entram em crise e para de comprar café brasileiro. Aí, o que acontece nesse período? Todos os investidores, os cafeicultores, grandes cafeicultores do Brasil, eles têm muito dinheiro. Só que não tem mais como investir porque não tem mais ninguém para comprar o café. Aí o que eles vão fazer? Eles vão investir dentro da indústria brasileira, porque eles têm o capital, só não tem mais onde investir. O café naquele momento não era uma possível economia, aí eles tiveram que investir em outro lugar. Aí é que deu início à indústria brasileira. É a minha gata, ó. Ela quer participar da aula online. Dá oi, Tinguinha. Oi, Tinguinha. Oi. Aí o que acontece? Eles tiveram que fazer a transferência do capital, né, do dinheiro da cafeicultura, foi investido na indústria. Aí é que começou realmente a introdução da indústria do Brasil. Aí houve também a substituição de importações. Então, evitava importar coisas que poderiam ser produzidas no Brasil. Então, isso teve um incentivo para que a indústria brasileira começasse a funcionar. E como as principais fazendas de café se concentravam no Sudeste, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, era ali que estava a mão de obra que estava, naquele momento, ali sem trabalhar, porque as fazendas estavam em crise, não tinha mais como produzir café, porque não teria como vender para os Estados Unidos. Então, eles reaproveitaram, né, essas pessoas que seriam os funcionários, os trabalhadores da fazenda, foram parar na indústria. Nesse período também teve uma grande entrada de imigrantes. Aí os imigrantes também, como eles não poderiam trabalhar na agricultura naquele momento, principalmente com o café, eles foram migrar como trabalhadores para a indústria. Então, na época de 1930, houve uma revolução, ou o golpe de 1930, termina a Revolução Velha, que vocês já devem ter estudado em história, e nós temos um novo período dentro da economia e da política brasileira. Então, tem um deslocamento do eixo produtivo da agricultura para a indústria, e a indústria, a partir daquele momento, começa a ser o carro-chefe da economia brasileira, que anteriormente era a agricultura, e com a crise passou a ser a indústria. O Getúlio Vargas, ele passa por 2 períodos de presidência no Brasil. A primeira parte que ele é o presidente, ele tem uma linha de pensamento, e ele era conhecido como o pai dos pobres. Então, ele veio com esse pensamento e assumiu a presidência da República no momento em que a economia brasileira estava começando a querer crescer nos termos da indústria. Então, uma das prioridades do governo do Getúlio Vargas, foi a criação de empresas estatais. Então, ele fundou a Fundação Nacional de Motores, que foi muito importante para o desenvolvimento de motores, como o nome próprio já diz. Foi fundada em 1938 e encerrou as atividades só em 85. Então, quase 50 anos de serviço essa fábrica teve. No período de Getúlio Vargas também, que foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, muito importante, porque ela fazia parte de toda a siderurgia, né, de aço, de ferro do Brasil, conhecida como CSN. Ela foi fundada em 1941, então
durante o período ainda de gestão do Getúlio. Foi ele que criou a Companhia do Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, mudou de nome, mas ela nasceu como Companhia do Vale do Rio Doce. E ela é uma grande extratora de minerais. Então, você já deve ter ouvido falar da Vale. Lá em Minas, por exemplo, o ano passado, a cidade de Brumadinho, onde teve aquele acidente trágico lá, e teve outro um ano anterior, ou 2 anos anteriores, na cidade de Mariana, também, em Minas, que também era uma companhia da Vale, porque ela faz essa extração de minérios e aí fica aqueles resíduos guardados naquelas. A Vale tem essas barragens em Minas Gerais que teve esses problemas tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Ela foi vendida depois, ela foi privatizada também, e hoje ela é uma empresa internacional que tem como presidente, tinha, né, até Brumadinho, um presidente que era um brasileiro, que era uma das regras quando a Vale foi privatizada, é que a presidência da empresa teria sempre que ter um brasileiro, porque ela era uma companhia estatal e foi vendida durante o governo também do Fernando Henrique Cardoso. E durante o governo do Getúlio Vargas, ele também fundou o BNDE, que hoje é o BNDES, que é a mesma coisa, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele surge em 1952, aonde ele foi um dos principais financiadores da indústria e do desenvolvimento da exploração do petróleo, inclusive depois com o pré-sal. Descobriu-se várias jazidas de gás também aqui no Brasil por conta do financiamento desse banco. E por fim, aí tem, junto com o BNDES, praticamente nasce a Petrobras. Tivemos uma participação especial aqui atrás do meu filho, que é uma empresa multinacional, estatal, que ainda não foi vendida, né, que é a Petrobras. Ela foi fundada em 1953 com a finalidade de explorar o petróleo brasileiro, do litoral brasileiro principalmente. Ela hoje é uma referência mundial de qualidade e de potência, e agora, fazem uns 8 anos mais ou menos, é que ela tem investido bastante no pré-sal, né, que é a camada mais inferior interna lá do oceano, onde eles descobriram um grande bolsão de petróleo. Dentro desse período, aqui em Santa Catarina, as indústrias que cresceram e nasceram nesse período foi Duas Rodas Industrial, nasceu em 1931, a indústria Tupi, em 1938, a carbonífera Criciúma. Começa então a exploração de carvão ali em Criciúma. Uma das primeiras indústrias de Criciúma foi a carbonífera Criciúma. A porcelana Schmidt, que é lá na região de Blumenau, e os tecidos Dona Francisca, que é na região norte também de Santa Catarina. E aí, em 1954, 1955, foi o período que houve o final da segunda fase de presidência do Getúlio Vargas. Ele comete suicídio, como vocês devem saber. E aí entra um outro presidente, o Café Filho assume no lugar dele durante um período de transição, e o presidente que vai assumir logo em seguida vai ser o JK, né, que é o Juscelino Kubitschek, que vai ser a nossa próxima aula, certo? Um beijo para todos, espero que estejam todos bem, saudades daqui.